Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 25 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Putin prepara a repressão contra os russos, ou seja, contra o povo russo. O governo russo implementa novas diretrizes para a mídia estatal. São estratégias, na realidade, abrangentes, que não só a repressão em si na rua, contra manifestações que, aliás, já estão dando sinais de querer aparecer, mas também em todo o contexto de como as decisões são tomadas, de como eles vão vender as decisões, né? E vão tentar amaciar para tentar evitar um choque maior contra a população russa. Então, ele está implementando essas novas diretrizes para a mídia estatal com objetivo. O objetivo justamente é suavizar a percepção pública sobre restrições internas, sobre leis restritivas, sobre a repressão. Então, eles estão tentando dar uma visão suave para enganar os idiotas e sempre surte algum efeito, isso em qualquer lugar do mundo. De acordo com relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra, o ISW, né, em inglês, essa sigla, que é Institute Study of War, veículos de comunicação foram orientados a evitar o termo proibição em manchetes e textos, ou seja, não pode falar a palavra proibição, para o povo não ter um impacto negativo sobre isso. Você vê como eles pensam na psicologia da notícia. A estratégia ela foca em substituir notícias sobre multas e limitações por narrativas consideradas positivas, o que destaquem a revogação de medidas antigas. Né, porque existia mais liberdade, que começou lá com o Yeltsin e o Putin foi mantendo enquanto a situação estava boa. Agora que a situação que está perdendo a guerra na Ucrânia, ele tem que reprimir por causa da insatisfação do povo, ele pretende reprimir, então ele quer que as medidas que foram revogadas por medidas mais duras não sejam mostradas ou sejam mostradas numa cor mais suave, né? Dados do projeto Memorial, eles têm um projeto lá chamado Memorial, indicam uma estabilização no número de prisões por motivação política. Eles estão comparando essa estatística, né? Todas as prisões feitas, então ele mantém uma média de 500 prisões por trimestre. Não são prisões por roubo, por roubar celular, né? Esse tipo de coisa. Eu me lembrei do negócio de roubar celular, mas é melhor eu ficar quieto. Então não é por causa disso, são na realidade prisões por questões políticas, de ser contra a guerra da Ucrânia, de ser contra o Putin, etc. Por ser contra o fala mal do exército, esse tipo de coisa. E mudanças administrativas nas regiões de fronteira, como Belgorod e Bryansk, acabaram resultando, né? Lembra que eu disse para vocês uns 2, 3 meses atrás que ele estava pensando em substituir os governadores de Belgorod e Bryansk, e de fato ele fez isso. Eles eram civis, mas eram do partido, o Partido Rússia Unida, que é o partido do presidente. Eles colocaram agora membros das forças de segurança, que são os governadores. Você vê só, tudo para fazer um controle melhor e ter as forças de segurança para fazer esse controle. Então, as autoridades russas estão agora adotando uma nova abordagem na comunicação estatal para lidar com a percepção de aumento da censura no país. Relatórios de analistas apontam que o governo solicitou que veículos alinhados ao Kremlin utilizem a palavra proibição o mínimo possível. Se for o caso, também não utilizar nenhuma vez. Colocar um sinônimo mais calmo, não proibição. A orientação é manter esse termo fora das manchetes e reduzir a cobertura sobre novas restrições, multas ou limitações civis. Em contrapartida, a medida recebeu autorização para dar ampla publicidade a qualquer decisão que envolva a revogação de proibições anteriores. Tudo aquilo que era proibido, que ele resolveu permitir, então isso tinha que dar uma ampla cobertura para deixar o povo russo feliz, todo cor-de-rosa, feliz e sorrindo. Essa mudança ocorre em um período de desafios na popularidade governamental, na popularidade do ditador da Rússia, e é influenciada por restrições ao acesso a VPNs, plataformas de mensagens como Telegrams, WhatsApp, etc., que
estão banidos da Rússia. Os especialistas observam que o controle da informação é acompanhado por medidas rigorosas contra vozes críticas nas redes sociais e blogs. No campo dos direitos humanos, o projeto Memorial destaca que o volume de prisões políticas parece ter atingido um patamar considerado ideal pelas autoridades. Eles já têm até um patamar de ideal para prisões políticas. Aproximadamente 500 casos são registrados por trimestre, funcionando como uma ferramenta de dissuasão social. Na esfera administrativa, os governadores civis das regiões fronteiriças como Vyacheslav Gladov e Alexander Bogomaz, que foram substituídos, como eu falei para vocês, por militares generais, essa movimentação sugere uma tentativa de transferir a responsabilidade por falhas de segurança local para as gestões regionais anteriores. Embora, então, na realidade, o que tem de falha, o que tem de errado, eles estão jogando naqueles que foram afastados. Embora a escala atual de repressão seja diferente de períodos históricos do século passado, especialistas afirmam que o objetivo de moldar o comportamento social permanece o mesmo, ou seja, Putin quer moldar o comportamento social. Enquanto isso, ele prepara também a sua tropa de choque caso haja manifestações na rua, principalmente em Moscou e São Petersburgo. Como aconteceu em São Petersburgo, eles reuniram-se com um objetivo, cantar músicas. Só que o KGB foi lá olhar essa manifestação. Inclusive, os organizadores foram presos, fim do ano passado, já estão soltos. Inclusive, era uma cantora famosa, e só que eles cantavam canções. Que canções? Canções contra o Putin, canções contra a guerra na Ucrânia. Russos, jovens russos fazendo isso. Isso eles não querem. Isso é proibido. O que eu acho interessante é que eles foram soltos e não foram judicializados, senão já estariam presos, com aquela lei que Putin impôs no início da guerra, que quem fosse contra a guerra, ele teria pena de 15 anos de prisão, que é a pena máxima. Mas todos até agora que foram judicializados e de uma maneira muito rápida, veloz, eles foram condenados há uns tempos atrás a 15 anos de prisão. Essa vez não aconteceu. Acho que eles avaliaram que ali poderia ser um barril de pólvora da juventude, porque eles eram cantores, artistas, poetas famosos na Rússia. Então isso poderia gerar uma comoção e uma solidariedade muito grande contra o governo do ditador, que, aliás, já, como vimos em vídeos anteriores, mostramos as pesquisas, inclusive do Instituto Levada, de que o Putin não está nada bem na fotografia das pesquisas, está em franca queda. Então, eles avaliaram, deixaram quieto, soltaram no outro dia, prenderam, ficaram 2 dias no xadrez e foram embora, foram para casa com a recomendação de que não poderiam mais fazer esse tipo de manifestação. Se vão fazer, se não vão fazer, até agora não fizeram. Inclusive aquele que eu falei para vocês, que era um blogueiro preferido do Resmelo, que internaram ele num hospital psiquiátrico. Mas ele ficou 1 mês, talvez não ficou nem 1 mês, e já soltaram ele também. Ele não está preso, porque esse começou a gerar entre os blogueiros de uma maneira geral, tanto os da linha de frente, quanto os que estão na retaguarda, fazendo a cobertura para sustentar o Kremlin, para dar a imagem do Kremlin, dar uma imagem favorável do Kremlin na linha de combate, e eles soltaram ele. A pressão foi grande, e eles tiveram que soltar o cara de um hospital psiquiátrico, que ele foi internado na cidade de São Petersburgo. Para nós concluirmos, essas manobras de comunicação e as mudanças nas lideranças regionais refletem o esforço do governo da Rússia para manter a estabilidade interna. A estratégia de evitar termos negativos busca mitigar o impacto das restrições cotidianas na vida dos cidadãos. Acompanhar a evolução desses dados é essencial para entender os próximos passos da política interna na Rússia, que já está, cujos dirigentes, já estão entrando em pânico porque a situação não está boa. Estão perdendo na guerra, nenhum dos objetivos foi atingido, e o povo está ficando contra este regime criminoso.
Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês, não esqueçam. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.